Olá, pessoal! Hoje iremos analisar o universo visceral e perturbador de Francis Bacon, um dos maiores nomes da arte contemporânea. Bacon não pintava apenas corpos, mas dores, angústias e as fraturas da alma. Suas telas nos provocam, nos desafiam a encarar o desconforto e o caos do mundo moderno. Neste vídeo, vamos explorar sua obra com um olhar crítico, filosófico e psicológico. Como seus traços distorcidos e suas figuras desfiguradas revelam tanto sobre a condição humana, quais ecos existenciais e psicológicos ressoam em sua arte? Prepare-se para uma jornada intensa, porque, como Bacon nos mostra, a beleza também pode emergir do grotesco e do abismo da existência. Francis Bacon viveu entre os anos de 1909 e 1992 e ocupa um lugar único na história da arte moderna. Suas obras, caracterizadas por uma abordagem visceral ao corpo humano, transcendem a pintura figurativa tradicional, criando imagens que são simultaneamente profundamente inquietantes e esteticamente sofisticadas. Bacon rejeitava tanto abstração quanto simbolismo explícito, posicionando-se contra narrativas tradicionais e teorias artísticas reducionistas. Nesta análise, exploraremos a obra de Bacon por meio de uma abordagem interdisciplinar que abarca a história da arte, a filosofia e a psicanálise, sempre respeitando o caráter sensorial e visual que o próprio artista considerava central em sua produção. Evitaremos interpretações que contradigam as intenções de Bacon, mas reconheceremos a riqueza interpretativa que sua obra suscita, especialmente em diálogos com autores como Ernst Gombrich, Deleuze, Lacan e outros. O objetivo aqui é oferecer uma análise crítica aprofundada que respeite a complexidade da produção de Bacon, sem reduzir suas obras a simples conceitos filosóficos, narrativos ou simbólicos. Abordaremos desde sua relação com a tradição artística até a relevância contemporânea de sua obra, explorando como Bacon capturou em suas telas o abismo da condição humana. O corpo humano, em sua materialidade crua, é o epicentro da produção de Francis Bacon. Suas figuras distorcidas e fragmentadas resistem à interpretação simbólica ou narrativa, confrontando o espectador com a fisicalidade da carne. Deleuze, em Francis Bacon. Lógica da sensação. Argumenta que Bacon captura o corpo não como representação, mas como intensidade. Em Bacon, a carne não é uma metáfora, mas um lugar de forças, o meio pelo qual a vida se manifesta em sua vulnerabilidade e resistência. A materialidade da carne em Bacon é simultaneamente familiar e alienígena. Suas figuras frequentemente deformadas evocam tanto a fragilidade humana quanto a brutalidade da existência. Essa abordagem coloca Bacon em diálogo com artistas como Goya, que também exploraram a carne em seus aspectos mais humanos e efêmeros. Em Estudo de Henrietta Moraes, de 1969, Bacon transforma o riso, normalmente associado à leveza e ao prazer, em uma manifestação perturbadora e inquietante da carne. Henrietta, frequentemente retratada por Bacon, aparece aqui não como uma figura idealizada, mas como uma criatura grotesca, em que o sorriso, com sua geometria distorcida e seu contorno violento, se torna uma máscara de algo mais sombrio. A expressão, que normalmente poderia ser lida como alegria ou liberação, se torna uma linha tênue entre o prazer e o sofrimento, onde o corpo, numa espécie de colapso emocional, revela seu lado instável e efêmero. O sorriso de Henrietta não é apenas um gesto facial, mas um campo de forças que distorce a anatomia, tornando a carne vulnerável e suscetível ao momento de dissociação. Bacon, como um cirurgião da alma, dissecou a fisiologia do riso, transformando-a em uma experiência visual crua e sensorial. A figura rindo, em sua fragmentação e dissonância, se torna um reflexo do caos interior e da resistência à totalidade da experiência humana. Bacon não nos oferece uma silhueta humana com contornos reconfortantes, mas a carne dilacerada pela sensação. A carne que ri e sofre ao mesmo tempo. A carne, em Bacon, longe de ser um mero veículo para expressões emocionais. É um campo de batalha onde a psique e o corpo se encontram, colidem e se transformam. A distorção do rosto de Henrietta não é apenas um estudo da expressão, mas uma provocação à nossa própria relação com a humanidade, com o riso e com os limites do corpo. A obra nos desafia a repensar o riso não como uma fuga, mas como uma fratura, onde a carne, à medida que se contorce e desintegra, revela o impasse existencial da condição humana. O corpo, em Bacon, é mais do que um suporte anatômico.
Ele é o palco onde as forças internas, desejo, dor, medo, se materializam e se confrontam com a realidade física do corpo. Bacon nos convida a ver o corpo como ele realmente é, não apenas uma forma, mas um campo de resistência e transformação constante. O interesse de Bacon pela carne está intimamente ligado à mortalidade. O corpo em suas pinturas está sempre em estado de transformação, evocando a passagem do tempo e a inevitabilidade da decadência. Em obras como o tríptico inspirado na Orestiada de Ésquilo de 1981, a violência física e a distorção da carne remetem ao ciclo eterno de vida, morte e sofrimento. Essa obsessão com a mortalidade reflete o contexto do pós-guerra em que Bacon viveu. A experiência de um mundo devastado por conflitos globais e horrores como o Holocausto e as bombas atômicas moldou profundamente sua visão da condição humana. Em um mundo onde a morte em massa havia tornado a violência banal, a obra de Bacon torna-se um espaço para confrontar a vulnerabilidade do corpo humano. Ernst Gombrich, em A História da Arte, aponta que a arte moderna frequentemente lida com a questão da alienação, mas Bacon ultrapassa essa preocupação ao colocar o corpo como protagonista, recusando qualquer abstração ou idealização. Sua obra é, assim, um reflexo brutal do real, mas também um grito contra a desumanização. Bacon sempre afirmou sua admiração por grandes mestres da pintura ocidental, especialmente Diego Velázquez. Sua obsessão pelo retrato de Inocêncio X, de 1650, de Velázquez, se reflete numa série de reinterpretações que se tornaram algumas das obras mais emblemáticas de Bacon. No entanto, é fundamental entender que essas obras não são subversões da pintura de Velázquez, mas recriações que estabelecem um diálogo entre passado e presente. David Sylvester, crítico e interlocutor de Bacon, observou que o artista via Velázquez como um mestre da composição e do impacto visual. Em suas versões do Papa, Bacon transforma a majestade barroca em um espetáculo de fragilidade e desespero. O grito silencioso de suas figuras encapsula o paradoxo entre poder e vulnerabilidade. A pintura, estudo após o retrato de Inocêncio X, de 1953, não busca transmitir uma narrativa explícita, mas criar uma experiência emocional intensa e visceral. A figura do Papa é isolada em um espaço aparentemente sem limites, onde as distorções da carne e o ambiente fragmentado sugerem uma luta interna, uma tensão não resolvida. Mais do que uma prisão literal, a jaula geométrica em sua configuração parece mais uma sugestão de contenção do que um confinamento rígido, ampliando o caráter inquietante da obra. A energia contida nas pinceladas reflete a sensação de instabilidade e desconforto que Bacon queria transmitir. A distorção do corpo, longe de ser uma representação fiel ou idealizada, é um reflexo da fragilidade da figura humana diante da existência. A técnica de Bacon busca mostrar o corpo como uma forma mutável e vulnerável, capturando uma realidade crua e desconcertante, sem recorrer a explicações filosóficas ou psicológicas que poderiam amarrar a interpretação. O espaço, longe de ser uma estrutura confinante, é fluido e indefinido, refletindo a desconexão entre o sujeito e o mundo ao seu redor. Bacon não queria criar uma cena fechada, mas sim provocar o espectador com uma sensação de inquietação, onde a experiência emocional do corpo se sobrepõe a qualquer construção racional. A ausência de uma explicação narrativa explícita permite que a pintura se articule diretamente com os sentimentos mais primitivos do espectador, oferecendo uma experiência imediata de angústia e desconforto que ultrapassa a necessidade de uma leitura intelectual. Em sua essência, a obra não se destina a uma análise filosófica ou psicológica do aprisionamento ou da repressão, mas à exploração da condição humana através da distorção e da fragmentação. O Papa, ao ser representado de forma desfigurada e em um espaço indefinido, é mais uma manifestação da vulnerabilidade e do caos da experiência humana do que uma figura que busca significado através da imposição de uma explicação racional. A pintura de Bacon, então, convoca o espectador a sentir, mais do que a entender, o impacto da figura humana em sua forma mais crua e exposta. Além de Velázquez, Bacon se insere também no diálogo com a tradição modernista, especialmente com Pablo Picasso. A fragmentação das figuras em Bacon remete ao cubismo de Picasso, mas com uma abordagem diferente. Enquanto o cubismo busca representar múltiplas perspectivas simultaneamente,
Desconstruindo a figura para capturar uma realidade multifacetada, Bacon foca na deformação como um meio de intensificar a experiência emocional e psicológica. Para Bacon, a distorção não é uma busca por diferentes ângulos ou visões, mas uma forma de amplificar a angústia e a tensão interna, criando uma experiência mais visceral para o espectador. Embora Bacon negasse qualquer afiliação ao existencialismo, suas obras podem ser interpretadas como dialogando com questões existencialistas, como a angústia, a liberdade e a absurda condição humana. Sartre, em O Ser e o Nada, descreve o ser humano como condenado à liberdade, uma condição que ressoa no isolamento e na vulnerabilidade das figuras de Bacon. As figuras confinadas em jaulas geométricas, presentes em diversas obras, podem ser vistas como metáforas da liberdade existencial, uma liberdade que paradoxalmente também pode se tornar uma prisão. Essa interpretação emerge da tensão entre o espaço geométrico e o corpo distorcido, sugerindo um ser humano em constante conflito com sua condição. No entanto, é importante destacar que Bacon nunca teve a intenção de ilustrar conceitos filosóficos. Suas conexões com o existencialismo são implícitas e derivam das intensas tensões visuais e emocionais de sua obra, que convidam o espectador a uma reflexão aberta e subjetiva. Merleau-Ponty, em Fenomenologia da Percepção, descreve o corpo como ponto de contato entre o sujeito e o mundo. Essa ideia pode ser interpretada de maneira provocativa nas obras de Bacon, onde o corpo aparece distorcido, fragmentado, mas intensamente presente. Por exemplo, em Tríptico Agosto de 1972, vemos o corpo como um campo de tensão entre forças internas e externas, entre a carne e o ambiente. Bacon usa cores vibrantes e texturas táteis para criar uma experiência visceral, envolvendo o espectador em um confronto direto com a materialidade da existência. Merleau-Ponty nos lembra que o corpo não é apenas um objeto, mas o meio pelo qual experimentamos o mundo. Nas obras de Bacon, essa ideia é levada ao extremo. Os corpos parecem transbordar suas fronteiras físicas, tensionados e deformados, mas sempre mantendo sua materialidade. Em várias obras de Bacon, o motivo é retratado em constante transformação, borrando as distinções entre o corpo e o ambiente. Em Tríptico Maio-Junho de 1973, por exemplo, Bacon utiliza figuras distorcidas, fragmentadas e pressionadas contra o espaço, fazendo com que o corpo pareça em transformação constante. Essa abordagem reflete uma visão fenomenológica do corpo como algo dinâmico, que está sempre se tornando. O uso de cores intensas e texturas imersivas cria uma sensação de corporeidade, transformando a carne em um veículo para explorar os limites da percepção e da sensação. Além disso, o uso de espaços geométricos nas pinturas de Bacon reforça a sensação de vulnerabilidade existencial. Essa presença espacial impositiva e muitas vezes claustrofóbica intensifica a fragilidade das figuras, criando um contraste entre a solidez do corpo e a incerteza do ambiente. Em Tríptico, 1974, por exemplo, a figura central parece lutar contra a confusão e a distorção do espaço, destacando sua vulnerabilidade. Esse uso de espaços geométricos e a distorção do corpo reforçam a sensação de que o sujeito está preso em um estado de angústia existencial. Aqui podemos traçar um paralelo com o conceito de Geworfenheit de Martin Heidegger, que descreve a existência humana como algo lançado no mundo, inevitavelmente confrontado com angústias e incertezas. Embora Bacon não tenha se inspirado diretamente em Heidegger ou em Merleau-Ponty, suas obras parecem ressoar com essas ideias filosóficas, representando o corpo não apenas como uma forma física, mas como uma experiência sensorial e existencial, dilacerada pelas forças internas e externas. Bacon, com seu olhar inclemente e perturbador, já antecipava debates que hoje ocupam as mesas de discussão sobre o pós-humano e a desumanização. Suas figuras híbridas desconcertantes transitam entre o humano e o animal, não apenas desconstroem o corpo, mas o desfiguram de maneira a rasgar as fronteiras entre o que é e o que poderia ser. Cada criatura que ele retrata desafia as classificações convencionais, navegando entre o humano, o animal e o indefinido, evocando uma sensação de deformação quase visceral. É como se suas obras oferecessem um espelho distorcido da nossa própria humanidade, revelando as fissuras e o abismo que podemos nos tornar em um tempo em que a biotecnologia e a inteligência artificial reescrevem o que significa ser humano. A obra de Bacon parece profética, prenunciando um futuro onde o corpo não é mais uma entidade estável, mas um campo de experimentação, fragmentado,
reconstruído e reimaginado. Sua obra inquietante e provocativa continua a nos lembrar que talvez o maior risco que corremos seja o de perder o que torna a nossa humanidade reconhecível, enquanto nos reinventamos incessantemente. As questões de trauma e violência, em sua brutalidade, permanecem no cerne da obra de Bacon. Em uma era marcada por guerras intermináveis, crises humanitárias e desigualdades que se aprofundam a cada dia, as pinturas de Bacon se tornam um espelho inquietante da dor e da ferocidade da existência humana. Ele nos força, sem piedade, a encarar o horror sem máscara, a confrontar a crueldade que permeia a nossa realidade, desafiando o espectador a olhar de frente o abismo. Como Gombrich sabiamente apontou, a arte tem a capacidade de revelar verdades que a linguagem não ousa tocar, e Bacon, com sua maestria visceral, é o mestre dessa revelação. Suas obras são um grito silencioso, uma convocação para que não fechemos os olhos para o sofrimento, que, embora muitas vezes abafado, está sempre presente, pronto para ser desenterrado. E se você se interessou por essa análise de Francis Bacon e quer continuar explorando o universo da arte e da filosofia conosco, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui, sempre teremos debates profundos, análises instigantes e muito conteúdo sobre como a arte pode ser uma janela para as questões mais fundamentais da existência. Então, se você quer não só admirar a arte, mas entender como ela reflete as complexidades da vida, inscreva-se, deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos continuar essa jornada de descoberta e reflexão. Até o próximo vídeo.